A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube ou pela TV Cabo, nossas boas-vindas a uma jornada que se inicia. É o Via Literarum Encontros em Prosa e Versos. Eu sou Rafael Gama. Agenor Gasparetto. E aqui nós estamos para lhes convidar para um mergulho no universo da literatura, nas suas mais variadas expressões, nesse que procura ser uma celebração da palavra. Nosso programa é um oferecimento da editora Via Literarum e está dividido da seguinte forma. Nós começamos os nossos trabalhos com um momento do poeta, em que vocês verão figuras proeminentes da poesia da nossa região, declamando poemas autorais ou em homenagem a poetas consagrados aqui na região ou em todo o Brasil e no mundo. Logo em seguida, nós temos o quadro Vozes Literárias, em que um grande escritor da nossa literatura regional, publicado pela editora Via Literarum, estará falando sobre sua vida, sua obra e sobre todas as suas formas de expressão no âmbito da literatura. Em seguida, nós teremos uma crônica. Nós teremos também o Vitrine da Via, um espaço de divulgação dos títulos que são publicados pela Via Literarum. E para encerrar essa celebração, um momento musical com um cantor, cantora, conjunto que reconhecidamente tem relevância na cultura grapiona. Essa é a nossa proposta. Convidamos você para esse primeiro capítulo, onde receberemos Gabriel Xavier e Leila Oliveira no Momento do Poeta. Teremos o prazer de, durante 40 produtivos minutos, conversar com o mestre e professor Jorge de Souza Araújo e também ouvir os acordes de Jafé Ornelas no momento musical. Esse é o Via Literário Encontros em Prosa e Versos para você. Da morte até a vida. Tudo nesse mundo é matéria relativa. E não entendo a fundo como podem alguns seres que se dizem pensantes não questionarem dizeres que ditam determinantes. Tornam qualquer mistura reduzido pensamento. Dizendo ser coisa pura, forçar aculturamento. Entenda, meu caro humano, seres assim criativos como esse povo mundano não cabem numa só porta. Abrem várias janelas a escolha que não é morta. Dizer que tem que se ser de uma forma e não de outra faz o desejo fenecer, denega o que quer e ousa. E uma vida sem ousadia não dá para se imaginar. Nenhum avanço haveria, pois não se sai do lugar. Cordel A Diferença, de Leila Oliveira. A você que acompanha o Via Literário Encontros em Prosa e Versos, essa transição de plataforma, nós viemos do YouTube agora para a TVI. No primeiro Vozes Literárias, nós temos a alegria de receber uma referência da nossa literatura. É alguém que dialoga em âmbito local e reverbera em âmbito global, que nutre sua obra dos elementos cosmopolitas do mundo, mas também reflete sobre a nossa identidade regional. É o professor Jorge de Souza Araújo. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, emprestar sua credibilidade a essa nova etapa do Encontros em Prosa e Versos da editora Via Literarum. Tê-lo conosco é motivo de grande alegria. O motivo de alegria maior é meu, sem dúvida nenhuma, inaugurando uma nova etapa desse programa que já é vitorioso, né? E fazendo aquilo que meu mestre Rui Pova sempre recomenda. Começando por agradecer, porque, segundo aprendi com ele, quem não agradece não merece. Né? Então, agradeço a oportunidade, desejo a profunda satisfação de estar aqui e falar com vocês sobre uma coisa que eu aprecio muito, que é a obra literária e suas repercussões. Perfeitamente. E você que nos acompanhou no YouTube em 12 edições, sabe que nós temos na nossa entrevista uma dedicatória inicial. Trecho de um poema completo,
em que nós dedicamos ao nosso entrevistado ou a nossa entrevistada e chamamos de A Ti Dedico. E hoje nós trouxemos um Drummond para ficar no mesmo nível, né? No nosso entrevistado. Considerações do poema. Professor, a ti dedicamos um trecho, o poema inteiro, obviamente, mas vamos ler um trecho. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, e todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem no céu livre, por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Esse trecho, ele a ti é dedicado, professor, pela liberdade da tua obra. E eu acredito que Drummond fala muito bem a respeito do poema nessas construções aqui, e eu acredito que elas encontram espaço no que Jorge de Souza Araújo produz em termos de inovar na literatura, mas também de ter coragem de dizer o que precisa ser dito quando Nelson Rodrigues fala do óbvio ululante, né? Quando precisa ser dito. O senhor tem um dos livros que está aqui, que é E o que me sobra agora é meu tesão, é justamente uma reflexão que o senhor fez em termos de pandemia a respeito do que precisava ser dito quando nós vivíamos o que vivíamos naquele momento. Mas vamos voltar nisso. Queria começar perguntando ao senhor, o senhor tem um livro chamado Agenda das Emoções Extraviadas. Para onde vão as nossas emoções quando elas se extraviam? Elas estão aí à nossa espreita. Na verdade, elas espazem nossos múltiplos momentos. Nós não somos uma única pessoa, nós somos 300, 350. E essas emoções que se espazem, elas têm a capacidade de nos reunir a nós mesmos e multiplicar as nossas sensibilidades e fazer com que o nosso discurso, né, encontre ressonância em outras almas, em outras distintas fisionomias, desde a alegria, a tristeza, a emoção compartilhada, enfim. A Agenda de Emoções Extraviadas foi um momento de percepção de mundo em que eu busco cobrir cada dia do ano com verso. Então você tem uma agenda convencional em que nessa agenda convencional cada dia traz algum tipo de reflexão de natureza religiosa ou as motivações mais comezinhas da vida cotidiana. Então a agenda de emoções extraviadas no sentido de cobrir cada dia com uma emoção poética, né? Essa emoção, ela se dissolve não apenas em lirismo, mas ela pode ter conteúdo dramático, porque a vida não é apenas um substrato lírico, a vida também contém os dramas do cotidiano, né? A falta de sensibilidade nos indivíduos, a brutalidade da vida que separa as pessoas, porque é difícil você viver, particularmente num país, numa cidade, numa comunidade, que não disponibiliza alimento para as pessoas, moradia para as pessoas, escola para as pessoas. Então, se a impotência me faz relevar a minha natureza, digamos, política de atuação, né, eu espero que a poesia possa refundir elementos de percepção do mundo e fazer com que as pessoas pensem melhor sobre suas relações afetivas, né? Sobre suas relações com o que pensa da vida e do momento em que cada um de nós vive, né? Perfeitamente. Você que nos acompanha deve estar se perguntando, esqueceu de apresentar um entrevistado? Não. É porque quando você está diante de alguém da estatura, da obra e da mente de Jorge de Souza Araújo, você quer ouvi-lo logo. E eu quis dar esse gostinho a vocês, porque eu já tive o privilégio de ouvi-lo um pouquinho antes da nossa entrevista. Professor, o professor é romancista, ensaísta, ele é polifônico, sua palavra ressoa e reverbera. Ele
atua como militante do ensino superior, da educação, trabalhou em outras áreas que não a área educacional, e você sabe que nós não tomamos para o programa o dever de apresentar e definir o autor, o nosso convidado ou a nossa convidada. Nós fazemos assim algumas pinceladas, falamos sobre algumas dimensões e damos a ele o direito de ele por ele se apresentar para você. Então, quem é Jorge de Souza Araújo, ele por ele? Bom, eu sou um migrante, um eterno migrante. Mesmo quando vivi, inclusive, fora do país, eu me sentia um cidadão de Baixa Grande. Eu sou de um universo sertanejo. Cedo migrei para uma cidade chamada Poiri, que hoje se chama Aurelino Leal, e que tinha um nome de inspiração indígena. Poiri significa algo de bom está para vir, né? É um nome poético, um nome que tem uma ressonância muito grande. Depois eu conheci Itabuna e me apaixonei por Itabuna. Eu vim para a região com 12 para 13 anos. E em Itabuna eu fiz o percurso escolar, né? Depois fiz a faculdade de filosofia, né? Que hoje integra a Universidade Estadual de Santa Cruz. Depois cumpri outras etapas de aperfeiçoamento profissional, me fiz mestre, me fiz doutor, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, por onde recomecei minha atividade profissional e também sem esquecer essa minha paixão por literatura, né? Começou pela poesia, pelo conto, né? E hoje me dedico de forma polimorfa a todos esses ramos, porque compreendo que tanto a poesia, quanto a ficção, quanto o ensaio são dedos de uma mesma mão, né? Eu descubro no ensaio muitas coisas que complementam a minha atuação como poeta, como ficcionista, de sorte que não me sinto diminuído por ser... Hoje eu tenho mais livros no terreno do ensaio, né, do que propriamente obras de criação autoral, né? Eu tenho poucos livros de poesia, mas esses poucos que tenho eu considero subsistentes, né, na interpretação do mundo que eu busco acentuar no meu trabalho. Então, sou um eterno idealista, sou um extremado sonhador. Eu acredito na reunião de anseios e oportunidades que possam colorir a nossa vida bem longe dessa perversão que vivemos hoje, né? Em que a sociedade está diminuída, dividida por separações que estrangulam qualquer possibilidade de sonho, né? E eu tenho uma esperança de que demore a morrer, como no poema de Caetano, o Araçá Azul, diz, com fé em Deus eu não vou morrer tão cedo. Né? E nós temos essa mesma esperança de tê-lo conosco por longas datas. Olha, depois dessa belíssima apresentação, eu vou recorrer aos poetas consagrados, porque eu não sou capaz de continuar esse diálogo sem essa ajuda. Frederico Garcia Lorca diz: todas as coisas têm seus mistérios, e a poesia é o mistério de todas as coisas. Quais são as lentes que Jorge de Souza Araújo usa para desvelar os mistérios da poesia? Olha, eu acho que primeiro a intuição, né? Ou estar aberto para as coisas que de repente surgem. Elas podem surgir até mesmo durante o processo em que você está dormindo. Então você está sonhando, digamos assim, como projeção do sonho, e as coisas de repente elas te instigam
a reproduzir em palavra o que, na verdade, você deixou aflorar no limite dos sonhos, né? Quando a gente sonha, a gente faz a prospecção de realidades múltiplas. E essas realidades, elas tendem a refundir novos substratos, né? E quando você interpreta o mundo através das palavras, você busca uma coisa que não é fácil de produzir, que é a sondagem desse mistério a que você fez referência, né? Quer dizer, porque o pensamento racional, ele nem sempre nos conduz a essa prática. O pensamento racional quer dirigir a nossa destinação histórica a fazer o que o formalismo das coisas predetermina, né? O que a expectativa do mundo quer de você, não que você afirme a sazonalidade das suas expectativas, né? Mas que você reproduz os mesmos gestos, as mesmas comissuras de boca, né? Os mesmos esconderijos, os mesmos medos, né? Eu acho que produzir literatura é você ultrapassar essas zonas de medo, né? Quer dizer, é você ultrapassar até mesmo o senso de morrer. Morrer é uma circunstância da perenidade que acomete cada um de nós, né? Seria um esforço de reencantamento, como dizem as comunidades tradicionais? É esse reencantamento, mas também é uma redescoberta do mundo através da redescoberta das palavras. Perfeitamente. As palavras não estão imobilizadas como estão no sentido dicionário. Elas ultrapassam essa fixidez, né, da representação. As palavras, elas têm essa possibilidade de reinventar mundos e fazer com que você não se distinga apenas pelo que a sua identidade civil manifesta, né? O seu número de CPF, o seu número de identidade, né? O que o mundo espera de você, o conformismo que esse mesmo mundo espera de você. Então, na medida em que você encarna essas novas realidades propostas pela palavra, o que a palavra vai manifestar a você é essa redescoberta de que você pode, né? Eu não tenho medo do meu temor, do meu desvelo, né? O que eu busco fundamentalmente é redescobrir o menino que eu fui, né? No adulto que sou, com as mesmas sensações de que outrora eu me nutri para projetar esse indivíduo que sou hoje, né? Eu não acredito que as máquinas ou os poderes possam manietar o indivíduo a ponto de fazê-lo impotente definitivamente. Essa impotência, ela pode ser eventual e você rompe com essa impotência na medida em que você se inscreve no mundo. E você se inscreve no mundo, no meu caso em especial, e nos que partilham dos sonhos que os mesmos meus, né? Essa inscrição no mundo eu faço através da palavra. O senhor falou de encantamento e falou do menino que vive, né, no seu interior. Como é que o menino Jorge de Souza Araújo se encantou pela palavra? Como é que foi esse primeiro contato? E que possibilidades, naquele momento, elas lhe revelaram? Olha, eu vou fazer uma analogia com uma expressão dessa mesma redescoberta da palavra que está no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um autor da minha particular afeição e faço um estudo da obra dele, né?
que é o menino mais velho perguntando à mãe o que é o inferno. E a mãe, na sua economia de sentidos do mundo, não sabe dizer para ele o que é o inferno. Né? Ele pergunta para o pai, ninguém sabe o que é o inferno. E ele insiste para com a mãe, e a mãe diz lá para as tantas, o inferno é isso. Como é que a senhora sabe? A senhora esteve lá? Né? Então, o eu menino descobriu o universo das palavras até de uma forma muda. Eu me recordo, na minha infância, de um caderno que era distribuído acho que pelo governo federal, que tinha na sua contracapa duas figuras, não tinha palavras, né? Então, as duas figuras de dois animais, dois burros, né? Um em cada extremo, buscando um monte de feno, em que eles forcejam para alcançar o feno, para poder comer o feno, mas não conseguem, e eles ficam naquela eterna disputa, porque são ambos fortes, né? E lá para as tantas, depois de muito esforço, então o caderno traz quatro quadros com essa mesma dinâmica de imagem. E lá para as tantas, o quadro aparece com um sinal de interrogação. E eles ficam em face desse sinal de interrogação, e lá para as tantas eles compreendem. Eles juntos caminham na direção do monte de feno e comem à direita. Depois juntos vão para o outro lado e comem um monte de feno. Então isso não existe palavra, mas existe todo um repertório de imagens, de compartilhamento e de união e de solidariedade. Eu acho que nenhuma aula teórica me daria. Né? De fato, efetivamente. Quer dizer, eu vivi numa comunidade que desconhecia a máquina. Eu me recordo muito bem, eu tinha uns 8 para 9 anos, e a cidade tinha a sua feira no dia de sábado. Então, um helicóptero baixou no campo de futebol e a feira inteira se despovoou. As pessoas que estavam vendendo, que estavam comprando, todo mundo saiu correndo para ir ver o helicóptero, porque nunca tinham visto um animal daquela natureza. Né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que é o desconhecimento das coisas, né? E aquela comunidade sertaneja, o dia de sábado é o dia do congraçamento, da reunião daquelas pessoas, e elas todas se deslocaram por conta de uma coisa que estava fora do universo deles. Perfeitamente. Né? Então, são imagens que eu aprendi, né, que me ensinaram determinadas coisas. Uma curiosidade, nesse caso de descobrir o mundo através a imagem do helicóptero, né, voando num lugar e todo mundo correndo atrás para ver. A solidariedade, o companheirismo desses dois jumentos finalmente compreendendo que só se unindo eles poderiam desfrutar daquela coisa que eles perseguiam e que lutavam, se digladiando sem poder alcançar aquilo que objetivavam. Né? De sorte que meu encantamento começa por aí, né? E uma vontade extraordinária de estudar, né? Então, a minha cidade não tinha ginásio, então, acabado o período da escola primária, né? Não havia ginásio. E eu passei um tempo enorme sem estudar, uns 3 anos mais ou menos, só vinha fazê-lo já em Itabuna, né? Aí por volta dos 15 anos, quando consegui fazer o exame de admissão ao ginásio,
no tempo que havia admissão ao ginásio, né? Então, esse esforço todo praticamente nutre esse resistente que sou hoje, né? Por isso que me considero um migrante até hoje. Professor, e quando há essa virada de chave do menino que se encanta pelas imagens e pelas palavras para o Jorge que quer encantar, através da sua escrita, outras pessoas? Bom, eu acho que escrever é partilhar não apenas conhecimento. Né? Escrever, na verdade, é distribuir emoções, né? As sensações e percepções do mundo, né? E fazer tentativas de encontrar cúmplices. Na verdade, o leitor é um cúmplice, né? E é um cúmplice que redistribui essas imagens e esse encantamento e essa percepção de mundo, incorporando-as como suas e multiplicando por outras reverberações, né? O que eu procuro, na verdade, é fazer com que quem me leia não apenas partilhe do mundo que eu descortino, mas que reconstrua sua identidade a partir dessas provocações, né? Eu comecei, como disse, por experimentos iniciais, né, os pecadilhos de todo estreante. Eu comecei pelo conto, né? Cheguei a ganhar alguma premiação, enfim, em concurso, mas não é isso que dá a dimensão do que você faz, né? Depois me cheguei à poesia, eu gosto muito da poesia, né? E você me proporcionou uma alegria extraordinária na dedicatória que você fez com os versos de Drummond. E cedo descobri poetas que praticamente iluminariam a minha vida por inteiro, né? Um deles é Jorge de Lima, que é um poeta lagoano, né? E um livro em especial chamado Invenção de Orfeu, né? Então, essa convivência, que ler não é apenas produzir um texto. Quando você está lendo outros poetas, outros autores, você está escrevendo, porque você está dialogando, um processo contínuo com esses autores. Então, transfundir essas experiências é o que proporciona a escritura. A escritura é essa tentativa de recognição do universo, né? Fazer com que o universo das palavras consiga traduzir essas sensações de percepção do mundo, né? Então, um livro que você, há pouco, quando a gente estava em off, você leu para mim de um poema de um livro chamado Os Becos do Homem, né? É uma tentativa de minha inclusão num projeto participativo de protesto contra um conjunto de coisas que assolam a humanidade, né? Então, na medida em que eu consigo me inscrever nessa luta, nessa participação contínua, eu consigo descortinar, né, que eu não estou sozinho. Então, quando eu leio, eu não estou sozinho. Eu consigo dialogar com quem lê e multiplicar sensos de reorientação para quem me lê e possa reproduzir outros universos, né? Perfeitamente. Essa, para mim, me parece a tarefa básica de quem escreve, porque ninguém escreve para estar sozinho, né? Quem escreve para compartilhar essas sensações de mundividência. Professor,
Nós estamos com alguns dos seus livros aqui e o senhor tocou nessa dimensão de posicionamento. O senhor é alguém que não se omite, o senhor se posiciona. E o componente político na sua obra é realmente uma dimensão importante. Então eu queria que o senhor falasse o quanto de político essa obra tem, e em especial sobre esse livro que o senhor me dizia aqui, que a conotação erótica do título é apenas a superfície. Então, e o que me sobra agora é o meu tesão. Qual é o alinhavo político que vem desde Os Becos do Homem até essa que é uma das suas obras mais recentes? Eu diria que há uma ponte que liga os dois movimentos, né? Esse livro foi produzido durante o período de hibernação na pandemia, quer dizer, o fato de você não sair, de você ser obrigado a ficar enclausurado, né? E eu me descobri, além da clausura, descobri uma profunda impotência por ver a multiplicidade de mortes que estavam ocorrendo e como que paralisando os movimentos. As pessoas não se sensibilizavam mais com o tanto de pessoas que estavam morrendo em consequência da pandemia. Então é um mergulho profundo nessa minha inquietação, nesse meu desespero, nessa sensação de que você não sabe se dorme e amanhã você acorda, né? E pela sensação de provisoriedade que aquele momento despertava nas pessoas. Eu acrescentaria, professor, perdão aqui pela interrupção, a condução temerária que nós vivenciamos, né, na pandemia pelos agentes públicos. E aqui mostrando a capa, Rafa, dá para dar um close aqui? Dá para chegar? Essa obra de arte. Professor, fala um pouco sobre a capa. Essa capa é um achado, é um retrato de Quirico, que é um pintor italiano do século passado, e como que revela esse descarnamento que a solidão, né, que a pandemia me trouxe e que me fez refletir sobre tudo que estava acontecendo, a monstruosidade, a sujeição a determinados elementos que comprometiam a vida humana de forma a mais irresponsável possível. É verdade. Né? O escamoteamento dessas decisões que calavam fundo na alma das pessoas, as pessoas se sentiam impotentes, porque não havia como reagir àquele estado de coisa. Então o livro foi produzido com essa dimensão de estar só, né, pela solidão física, de não poder sair à rua, de não poder se comunicar com outras pessoas, de se proibir até gestos de afeto, né? As pessoas impedidas de se abraçar, de se beijar, de se encontrar, né? E isso tudo gerou uma sensação de pobreza humanista, de que aquilo parecia não ter fim, e a cada dia que passava multiplicavam-se as mortes, né? E aquele beco sem saída dava uma dimensão tal de dramaticidade que eu tive a prestância de recorrer a uma imagem erótica, porque Eros não é o deus apenas da sensualidade. Eros é o deus da perpetuação da vida. Eros significa a perenidade existencial do indivíduo, né? E aí, lá para as tantas, a conclusão, o título reflete mais ou menos a proximidade dessa conclusão. O que me resta agora? O que me resta agora é o tesão de viver. Eu tenho que encontrar mecanismos que me façam sobreviver a essa tragédia que eu estou experimentando. E como o título do livro aponta para esse sublime desejo de vida, vamos sair dessa realidade tão dura para falar dessa obra que eu considero assim monumental. Estou olhando agora não com a imparcialidade de um apresentador de programa de entrevista, estou olhando com um olhar
de quem contempla um autor que eu respeito e admiro. Do amor, virtudes, males, dissabores e alguns dos textos mais inspiradores, pois onde falta houver, sobram carências, fraturas, mágoas, duras dissolvências. Estudo e Antologia, de Jorge de Souza Araújo. Aqui o senhor alinhava o ensaio com a antologia poética, dialogando com diversos autores, e tem o amor como mote, como sublime fio que alinhava as miçangas, como diria Mia Couto. Né? Fala um pouco sobre esse livro, professor. Esse livro, na verdade, eram dois. Eram porque, na verdade, eu apresentei ao meu editor, que é uma figura que eu quero muito bem, além de ser uma figura que lembra Quixote, não apenas pela magreza, mas pela atitude, né? E então eu apresentei a ele disse, lá para as tantas ele disse, vai ficar grande, então separem em dois. Porque esse livro tinha esse começo, Invocação e Retorno a Beatriz. Deixa eu fazer só uma explanação aqui aos nossos telespectadores. Olha, vocês estão vendo o livro, a magia da televisão, vocês estão vendo o livro de capa azul, Invocação e Magia Beatriz, é o chroma key, o livro é de capa verde, então toda a nossa construção aqui em verde não aparece, aí a TV transformou em capa azul, mas Invocação e Retorno a Beatriz, vocês vão ver uma fotografia no final do programa, a capa dele é verde. Para que vocês procurem, quando encontrarem, não, mas na televisão a capa era azul, não, é verde. Então, esse livro aqui faz uma brincadeira com um título de Jorge de Lima, que é o poeta que eu fiz menção, e o livro dele se chama Anunciação Anunciação e Encontro de Miracelli, né? Miracelli vem do latim ver o céu, né? E aí, com base nesse, eu transplantei Invocação e Retorno a Beatriz. A Beatriz de Dante, ou seja, a invocação e retorno ao eterno amor, né? Cuja perpetuação mais expressiva está nas grandes musas, como a Beatriz de Dante, como Laura de Petrarca, como Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga, enfim. Então, esse livro aí era, na verdade, um só, né? E aí, por sugestão do editor... Esse se tornou o segundo. Então. Esse se tornou o segundo. Esse a capa tá certa, viu, gente? Não é verde, não. Então, ele tem essa perspectiva que você acentuou bem, ele é um traço mais de natureza ensaística, tanto é que é um estudo e antologia. E eu faço uma perspectiva cronológica do sentimento do amor expresso por poetas, desde Dante e Petrarca, passando pelos os cantores de amigo e de amor, né, chegando aos grandes poetas latinos, enfim, universais, até chegar aos poetas da literatura brasileira, como o caso do próprio Jorge de Lima, Menotti Del Picchia e Vinícius de Moraes, que é um grande cantor através dos seus sonetos inspiradíssimos. Vocês estão vendo aí que quando eu disse que era uma obra monumental, eu não estava fazendo aqui tecendo luas assim, com base em falsas premissas, não. É um trabalho monumental, dividido em dois tomos, né, 2 volumes, Invocação e Retorno a Beatriz, e aqui esse estudo e antologia sobre o amor. Nós estamos chegando na reta final, professor, e tem algumas perguntas de bate-pronto, assim, perguntas mais rápidas. Olhando para a sua obra, quando é que o senhor se reconheceu como um escritor que de fato deu uma contribuição e tem dado essa contribuição, mas houve um momento específico ou é no transcurso da obra que Jorge de Souza Araújo reconhece a sua relevância? Olha, foi, na verdade, um longo caminhar, porque eu demorei muito para publicar, né? A publicação, assim, que teve um certo relevo foi em 1982, né? Foi justamente Os Becos do Homem, que a gente fez menção aqui. Então, o fato de ter de ganhar a vida, né, de lutar pela subsistência, eu não me queixo dela, né, porque, afinal, constitui família, eduquei filhos,
hoje me preocupo com os netos, enfim. Então, eu não me penitencio dessa trajetória, mas ela que atrasou, né? Então, a partir do momento em que eu me senti com um pouco mais de vagar para dar vazão a essa minha outra fisionomia de trabalho, né, eu comecei a me dedicar por inteiro, né, de uma forma um pouco mais plantada, vamos dizer assim. Então, eu hoje tenho 42 títulos publicados, alguns eu reputo do maior significado, são obras sobre Machado de Assis, sobre Graciliano Ramos, sobre Jorge de Lima, sobre Jorge Amado, né? Sobre Anchieta, sobre Antônio Vieira, né? E o que tarda meu trabalho é porque eu sou um estivador da cultura. Eu não me sinto um escritor. E na carteira de identidade, na carteira profissional, não existe escritor. Eu sou fundamentalmente professor, né? Então, se eu me dirigir a uma agência bancária e for tomar um empréstimo, se eu disser que eu sou poeta, o gerente de banco não vai, evidentemente, me fazer a concessão do empréstimo, né? Então, e o que mais me orgulha é ter produzido esses títulos, né? Aproveitando todos os haustos de tempo, todo o fôlego que eu pude dispor, né, nos intervalos do meu trabalho, porque eu não interrompi o trabalho profissional. Produzia de forma mais frenética durante as férias, por exemplo. Né? E me orgulho muito mais ainda, porque como estivador, eu não me cacho na modernidade, porque eu não domino a linguagem do computador. Eu escrevo à mão, né? E o máximo de tecnologia a que eu cheguei foi a minha máquina de escrever. Eu ainda datilografo os textos, só depois é que eu encomendo alguém para digitá-los. E só depois é que eu vou partir para a batalha do coisa. Sorte que eu me considero recompensado por todo esse esforço, né? Professor, a última palavra, a última pergunta, e eu queria pedir que o senhor acompanhasse essa resposta das suas considerações finais. O que é a palavra para Jorge de Souza Araújo? É uma pergunta que não é fácil não, velho Rafa. Muita gente já tentou experimentar uma tentativa de definição. Eu acho que definição não existe. A gente pode falar em conceitos. Eu acho que a palavra, desde a tradição mais recuada no tempo, né, o Cristo já dizia: eu sou a palavra, eu sou o verbo. Então isso tem uma repercussão anímica, isso dinamiza o universo das pessoas, né? Para mim, a palavra é o meu meio de expressão, a minha forma de me comunicar com o mundo, né? Eu escrevo e utilizo da palavra justamente para comunicar a minha identidade, né? E comunicar as minhas sensações do que o mundo me diz. Perfeito. E como eu reajo a esse mesmo mundo e de que forma eu pretendo influenciar ou influir no espírito das pessoas para que absorvam mais palavras, abram suas janelas para o universo das palavras. Porque as pessoas que usam da palavra, da poesia, sobretudo, são pessoas que não pensam em violência, em brutalidade, são pessoas que dificilmente vão se utilizar da palavra para ofender o outro, né? Para denegrir o outro, para debranquecer o outro, para brincar com essas sensações de desequilíbrio que existe no comportamento dos indivíduos, né?
A palavra é o que nos mantém unidos nesse projeto comum de fazer da humanidade uma aventura perene, uma aventura prazerosa, que faça com que a palavra se torne um símbolo de mudança de mentalidades, de transformações dos indivíduos, para que esses indivíduos sejam pessoas melhores. Perfeitamente. Professor, suas considerações finais. Quero agradecer a sua presença, a aula que nós tivemos hoje. Eu aqui transitei entre o olhar de quem entrevista e o olhar de quem contempla alguém que admira. Então, quero lhe agradecer por esse momento. Realizei, de fato, um sonho, dialogar com o grande Jorge de Souza Araújo e levar todo esse cabedal de conhecimento ao nosso público nesse programa de estreia do Via Literária Encontros em Prosa e Verso, no quadro Vozes Literárias. Então, as últimas palavras aqui no nosso programa e já com um convite de retorno. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço a Via, agradeço a essa emissora, agradeço a gentileza do convite, né? O obséquio da consideração, da atenção que vocês dispensam a mim, dizer que eu estou sempre à disposição e convidar as pessoas para que leiam mais, né? Abram seus horizontes para o que a poesia tem a nos comunicar. Isso nos torna seguramente pessoas muito mais felizes, muito mais prontas para enfrentar as adversidades. Porque sem sonhar os indivíduos não sobrevivem. Essa foi a nossa primeira entrevista dessa nova etapa que iniciamos agora na TVI, quadro Vozes Literárias com Jorge de Souza Araújo, do Via Literária Encontros em Prosa e Verso, para você. Após essa maravilhosa entrevista, que foi uma verdadeira aula do professor Jorge de Souza Araújo, você fica com um quadro bastante especial do nosso programa. É a Crônica da Semana. Em cada edição, a cada semana, uma reflexão sobre os mais variados temas, com um olhar apurado acerca do cotidiano e das formas que ele nos revela, através do olhar atento do cronista e da cronista. Esse é o Via Literário Encontros em Prosa e Verso, para você. Era um sarau com café, mas não só café. Levaram muitos bolos, sequilhos, uma mini torta de aniversário, livros, poesias, memórias, pessoas, lispectos, mosés e vários aldos bastos. Com sua presença expressiva, memória invejável, mesmo no auge de seus 50 anos de carreira. A comida ficou à espera por algum tempo, se alimentaram dos versos, dos olhares, dos sorrisos, dos afetos que inalavam. Cada pessoa com seu talento e peculiaridade, ninguém igual, acima ou abaixo, seres únicos. Mas a fome bate, e o mais serelepe, talvez por isso, serelepismo demanda caloria. Ele chamou para comer. As histórias, partilhas e palavras satisfaziam a fome lírica. Agora o corpo reclamava, quer dizer, a barriga roncava. Havia uma torta de aniversário do mais novo entre os poetas, mas não havia pratinhos ou talheres, não havia formalidade civilizatória da mesa, mas a vontade de comer parecia ser tão ou mais persistente que uma ideia que quer virar obra literária. Rapidamente, os pratinhos de isopor que embalavam os bolos foram partidos em pedaços e viraram pratos-garfos. E no alegre burburinho que se fez, talvez pelo excesso de rimas ou de chantilly, alguém disse: cuidado que isso pode virar crônica. E ao escrever agora, eu me divido entre a alegria de ter pincelado o momento, transformando-o em uma foto escrita, e a tensão de ser flagrada em apreensível previsibilidade, ônus da intimidade.
Chegamos ao Vitrine da Via. É um espaço em que nós vamos toda semana apresentar para vocês indicações de leitura dentre os títulos publicados pela Via Literário. E para iniciar essa nossa trajetória, eu queria apresentar para vocês uma homenagem que o jornalista e escritor Daniel Tami fez ao nosso eterno menino Grapiúna, Jorge Amado. Jorge, 100 anos amado, tributo a um eterno menino Grapiúna, o livro de contos de Daniel Tami. Ainda falando sobre talentos da nossa literatura, nós temos aqui Carlos Caê, poeta, escritor, cantor e compositor, com o título A Noiva da Cidade e o Selvagem Coração da Vida. Nós temos também aqui a obra de Rui do Carmo Póvoas, Dizeres do Avesso, livro de poesia do nosso já reconhecido e talentoso escritor, Rui do Carmo Póvoas. Ainda na seara da poesia, Coeses, de Bira Lima, também já reconhecido talento, né, da poesia e autor editado em vários títulos pela Via Literário. E um livro de ensaios, um livro de provocações, um livro de críticas, às vezes ácidas, nós temos Pensando Criticamente, de Humberto Cavalcante. Essas são as nossas 5 indicações de leitura do Vitrine da Via para você. Chegamos agora ao momento musical, espaço em que recebemos cantoras, cantores, múltiplos talentos da nossa música regional. Para encerrar esse primeiro encontro do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, em que recebemos o professor, poeta, escritor e ensaísta Jorge de Souza Araújo. Com vocês, Jafé Ornelas. Eu estou muito feliz, porque nesse primeiro programa, aqui na nova plataforma, na TVI, nós estamos recebendo alguém que esteve conosco no primeiro programa do Via Literário Encontros em Prosa e Versos no YouTube. Lá no início da trajetória, com todo o nosso aprendizado, ele, do alto de sua história, emprestou sua credibilidade e confiou no nosso projeto. Então, não podia deixar de ser o nosso primeiro convidado, alguém que tem uma marca indelével na nossa cultura, e nós vamos falar um pouco disso, que é nosso queridíssimo Jafé Ornelas. Jafé, querido, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por ser esse primeiro músico que vem aqui desfilar o seu talento nessa nova fase do Encontros em Prosa e Verso, da Via Literário. Esse momento musical, após a entrevista com Jorge de Souza Araújo, é para nós muito especial por tê-lo conosco e por podermos aqui desfrutar do seu talento. Ô, Rafa, chamar de Rafa, não vou chamar de professor. Rafa, porque é a intimidade que nós já estamos íntimos assim, verdade. nessas parcerias. Aqui você me trouxe, assim, me deu a mão. Cara, vem cá, bora aqui brincar com a gente. Bora brincar, fazer uma brincadeira séria sobre a cultura dessa nossa terra, desse nosso país, dessa nossa vida, desse nosso querer ser feliz. Gente, os mais velhos devem se lembrar. Os mais jovens, talvez não, mas eu quero ilustrar a importância de Jafé para além das suas contribuições no teatro, porque é ator, para além de suas contribuições na música e na vida noturna da cidade, porque todos já conhecem. Quantos corações apaixonados já não embalaram suas canções e seus romances ao dedilhar de Jafé Ornelas? Mas eu quero falar em especial do Jafé produtor cultural, junto com Léo Jorge e o diretor da TV Santa Cruz à época, Lício Fontes, no encontro de talentos, produziram um dos maiores eventos da cultura popular da nossa cidade, que era o Toque Brasileiro. Toque Brasileiro. Me fugiu até a palavra aqui, de tão emocionado que eu fiquei em rememorar tanta coisa. Eu não participei disso porque eu não estava aqui na época, mas eu queria que você falasse um pouco disso, Jafé. Em tempos em que a cultura está nesse processo de tensionamento sobre investimento em quem vem de fora, investimento no artista local, o que foi o Toque Brasileiro? Um marco. Né? O Toque Brasileiro foi um marco. E quando eu cheguei aqui em 92, eu fiquei encantado. Eu vim para passar 3 dias nessa cidade, tem 31 anos. Encantado com os artistas aqui. Né? Dou de cara aqui, na primeira noite que eu saio em Itabuna, encontro com Emerson Moza, Rian e Sabará fazendo um show no antigo Boulevard. Aquilo me encantou.
No outro dia eu vou assistir na praça Elba Ramalho, Geraldo Azevedo. O que é que eu quero mais fazer? Voltar para Salvador? Nada, isso aqui é uma festa. E uma festa de quê? Uma festa de pessoas alegres, felizes, buscando na arte o seu porto seguro. Porque a arte é isso, a arte é um porto seguro em qualquer sociedade do mundo. Do mundo. Os países europeus são conhecidos pela sua arte. Tem uma frase que diz o seguinte: mostre o teu quintal e o mundo te conhecerás. Itabuna já teve essa época, já teve, estou falando de passado, essa época áurea. Infelizmente, hoje e de algum tempo para cá, nós estamos vivendo um ostracismo muito doentio até. Para nós artistas, é um processo doentio de interesses individuais, não interesses coletivos, e que machuca a quem sempre quer colocar a arte em primeiro lugar para uma sociedade tão carente de vida, tão carente de sorrisos, tão carente de emoções. E a arte nos dá tudo isso. Você que nos acompanha vai ficar com o talento de Jafé Ornelas. Eu vou até sair do cenário para que todo o foco da câmera fique para ele, porque a gente precisa sorver essa arte. Essa música que eu vou interpretar aqui é parceria minha com um poema do nosso querido grande poeta Augusto dos Anjos, poeta paraibano. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que espera o homem, que nessa terra vive entre feras. Sente a necessidade inevitável de também ser fera. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nesta boca que te beija. Tantos momentos, poucos instantes, revelados na sofrida mente. Luas e sóis revezavam a manhã, enquanto os desencontros somavam os desencantos. A sombra do teu ar acompanhava os meus ais. O espelho refletia o brilho das tuas lágrimas. Meus olhos enxergavam o teu pensar. E aí, o tempo quase enganou o saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. E aí, o tempo quase enganou o saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. A sombra do teu ar acompanhava os meus ais. O espelho refletia o brilho das tuas lágrimas. Meus olhos enxergavam o teu pensar. E aí, o tempo quase enganou
saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. E aí, o tempo quase enganou. Saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. Encontros em prosa e versos. Que maravilha estar fazendo parte desse programa.